você pode se surpreender. Os planos de parcelamento mudaram os hábitos de compra. Durante a Grande Depressão, muitas famílias enfrentaram dificuldades financeiras, o que levou as lojas a criarem planos de parcelamento. Esses planos permitiam que os clientes reservassem produtos com um pequeno depósito e dividissem o restante em pagamentos acessíveis. Isso foi um grande avanço para aqueles que queriam comprar, mas não podiam pagar tudo de uma vez. Avançando para os anos 80, quando os cartões de crédito se tornaram populares, os consumidores ganharam uma nova forma de comprar instantaneamente, sem precisar economizar. Essa mudança fez com que os planos de parcelamento perdessem popularidade. Embora o parcelamento oferecesse uma opção acessível, os cartões de crédito proporcionavam conveniência e satisfação imediata. Hoje, o parcelamento ainda existe, mas é usado com muito menos frequência. O que você acha? Ele voltará? E se eu disser que Santa Lúcia é única? É verdade. Santa Lúcia é o único país do mundo nomeado em homenagem a uma mulher. Este lindo povo insular no Mar do Caribe honra Santa Lúcia de Siracusa, uma mártir cristã que viveu no século IV. Segundo a história, ela era conhecida por sua coragem e devoção, tornando-se um símbolo de esperança e resistência. Turistas vêm a Santa Lúcia não apenas pelas praias deslumbrantes e florestas tropicais verdes, mas também para mergulhar em sua cultura única, que mistura tradições africanas, europeias e indígenas. Desde festivais vibrantes que celebram o patrimônio local, até a deliciosa culinária crioula, Santa Lúcia oferece uma experiência rica que é difícil de encontrar em outro lugar. Então, da próxima vez que você ouvir sobre esta encantadora ilha, lembre-se de que ela leva o nome de uma mulher incrível. Quantos países podem se orgulhar de uma história tão especial? É verdade que os dançarinos de Kukeria espantam espíritos. Kukeria são coloridos dançarinos búlgaros, conhecidos por suas danças tradicionais vibrantes, especialmente no início do inverno. Vestidos com trajes coloridos, esses dançarinos participam de rituais com um objetivo único: afastar espíritos malignos e atrair sorte. Essa tradição fascinante combina música, movimento e crenças antigas, criando um espetáculo emocionante que não só entretém, mas também fortalece os laços da comunidade. Com a chegada do inverno, os moradores se reúnem para assistir a essas apresentações, que mostram passos complexos e ritmos enérgicos. Os trajes, frequentemente adornados com sinos e outras decorações, intensificam a impressão, fazendo os dançarinos parecerem guardiões míticos. Cada apresentação é uma celebração da cultura, refletindo as esperanças da comunidade por proteção e prosperidade nos meses frios. As danças de Kukeria lembram vividamente como as tradições podem unir as pessoas e preservar seu legado. Portanto, no próximo inverno, se você ouvir o som dos sinos tilintando e música animada, saberá que a Kukeria saiu para proteger sua comunidade. Você sabia que o estrogênio afeta a saúde dos seus ossos? Níveis altos de estrogênio por muito tempo podem prejudicar a função da medula óssea, que é importante para a produção de novas células sanguíneas. Essa redução pode levar a uma condição chamada anemia aplástica, quando o corpo não consegue produzir células sanguíneas suficientes. A anemia aplástica não é apenas um termo médico, pode ter consequências sérias para a sua saúde. Pessoas com essa condição podem sentir fadiga ou fraqueza incomuns devido à baixa contagem de glóbulos vermelhos, ou podem ficar doentes com frequência, pois seu sistema imunológico não recebe o suporte necessário. Se a anemia aplástica não for tratada por um longo período, pode se tornar uma ameaça à vida. Por isso, é crucial entender o equilíbrio hormonal, como o estrogênio. Alguns profissionais de saúde estão pesquisando ativamente como gerenciar esse delicado equilíbrio para proteger a medula óssea e a saúde geral. Você sabe como os hormônios podem afetar seu corpo? Você não vai acreditar como o dragão marinho se esconde. Essa criatura incrível, parecida com o cavalo marinho, desenvolveu várias adaptações interessantes. Suas folhas não servem apenas para enfeitar. Essas características únicas se misturam perfeitamente com as algas ao redor, permitindo que ele se mova silenciosamente no ambiente subaquático. Quando predadores se aproximam, o dragão marinho quase se torna invisível, evitando perigos em seu habitat. Esse mestre do disfarce usa suas habilidades de camuflagem para caçar pequenos camarões e outras minúsculas criaturas marinhas, sem chamar atenção. Encontrado nas costas do sul da Austrália, esse peixe incomum demonstra as maravilhas da evolução. Imagine deslizar pelo oceano, cercado por algas coloridas.
enquanto o dragão marinho dança entre elas, quase imperceptível. Que criação incrível da natureza para a sobrevivência! Um fato surpreendente sobre as emissões de metano. Com o aumento das temperaturas globais, algo preocupante está acontecendo sob nossos pés. O permafrost está derretendo. Essa terra congelada, que se encontra principalmente em regiões árticas, manteve metano, um poderoso gás de efeito estufa, por milhares de anos. Quando o permafrost derrete, o metano é liberado na atmosfera e sua capacidade de reter calor é 25 vezes maior do que a do dióxido de carbono. Isso cria um ciclo perigoso. Mais aquecimento leva a mais derretimento, o que, por sua vez, causa ainda mais emissões de metano. Cientistas alertam que, se esse ciclo não for interrompido, podemos alcançar um ponto sem retorno, após o qual as mudanças climáticas se tornarão irreversíveis. As consequências são enormes. Isso afeta o clima, o nível do mar e os ecossistemas em todo o mundo. Compreender esse processo é crucial para combater as mudanças climáticas e proteger o futuro do nosso planeta. Como podemos desacelerar essa tendência preocupante? E se eu te dissesse que os elefantes têm uma tromba de canivete suíço? A tromba de um elefante é uma das adaptações mais extraordinárias da natureza, funcionando como uma ferramenta multifuncional. Esse incrível apêndice contém mais de 40 mil músculos individuais, tornando-se versátil e poderoso. Sem ossos, oferece uma flexibilidade incrível, permitindo que os elefantes levantem troncos pesados com facilidade, enquanto também conseguem pegar delicadamente uma única folha de grama. Ao nadar, a tromba atua como um snorkel, permitindo que os elefantes respirem confortavelmente debaixo d'água. A comunicação também é aprimorada, com as trombas servindo como trompetes para transmitir sons a longas distâncias. O vínculo social é evidente, pois eles acariciam suavemente os rostos uns dos outros com suas trombas, mostrando sua inteligência emocional. A ponta da tromba é especialmente notável, é sensível o suficiente para desembrulhar um amendoim ou limpar os olhos de um filhote de elefante. Com um olfato que pode detectar fontes de água a vários quilômetros de distância, os elefantes dependem de suas trombas não apenas para se alimentar, mas também para sobreviver e explorar. Esse único apêndice substitui efetivamente várias partes, exemplificando as maravilhas da evolução. O tráfego de Londres ficou preso no passado? Parece que sim. Uma pesquisa recente mostrou que a velocidade do trânsito em Londres é a mesma de há 100 anos, o que é surpreendente, considerando os avanços em tecnologia e veículos. Para muitos de nós, pensar em dirigir em uma cidade barulhenta traz à mente imagens de engarrafamentos intermináveis e frustração com paradas e arranques. Surpreendentemente, em 2023, a velocidade média dos carros na cidade quase não mudou, permanecendo em torno de 18 km por hora. Isso revela uma verdade interessante. Apesar de os carros modernos serem mais rápidos e eficientes, problemas de infraestrutura e congestionamentos nos mantêm parados. Semáforos, obras nas ruas e o número crescente de veículos nas vias contribuem para esse tráfego lento. Então, o que pode ser feito para melhorar o fluxo do trânsito e tornar as viagens em Londres mais rápidas e confortáveis? Difícil de acreditar, mas as drogas mudaram. Em 2009, o governo britânico mudou sua postura em relação a algumas substâncias proibidas, reconhecendo que drogas como ecstasy e LSD representam menos perigo do que substâncias legais amplamente consumidas, como álcool e tabaco. Essa mudança gerou discussões sobre a classificação das drogas e a segurança pública. Anteriormente, as autoridades consideravam essas drogas extremamente perigosas, o que muitas vezes resultava em punições severas para os usuários. No entanto, pesquisadores apontaram que, embora ecstasy e LSD possam ter seus riscos, seus perigos são comparáveis, e às vezes até menores, do que os do álcool ou dos cigarros. Essa descoberta é importante, pois desafia nossas percepções sobre drogas e incentiva o debate sobre estratégias de redução de danos. Essa mudança de percepção pode levar a políticas mais eficazes. Ao entender os riscos reais, a sociedade pode encontrar melhores maneiras de lidar com o uso de substâncias e promover escolhas mais saudáveis para todos. E se eu disser que Lysenko mudou o curso da história? Trofim Lysenko, um famoso cientista soviético, rejeitou a genética estabelecida em favor de suas teorias não comprovadas, afirmando que o ambiente poderia influenciar diretamente as características hereditárias.
Ele acreditava que era possível melhorar as colheitas com certas práticas agrícolas, sem entender os princípios genéticos. A União Soviética adotou as ideias de Lysenko, o que levou a políticas agrícolas catastróficas e graves faltas de alimentos. Essas práticas erradas causaram fomes terríveis que tiraram milhões de vidas em todo o país. Da mesma forma, a China, sob a liderança de Mao Tse-tung, adotou o lysenkismo durante o grande salto para frente, resultando em fome em massa e sofrimento. As consequências de ignorar dados científicos em favor de teorias erradas não apenas mudaram a agricultura, mas também tiveram um impacto duradouro na vida de milhões. Como a atração por explicações mais simples conseguiu influenciar toda uma nação. Difícil de acreditar, mas a luz solar não é apenas branca. Ela pode parecer uniforme, mas na verdade é uma mistura de todas as cores do arco-íris. Pense nisso. Quando a luz solar passa pela atmosfera da Terra, ela colide com moléculas de ar. Essa interação faz com que as ondas curtas de luz, como o azul, se espalhem mais do que as ondas longas, como o vermelho e o amarelo. É por isso que o céu parece azul durante o dia. Quando o sol se põe e a luz passa por mais atmosfera, a luz azul se espalha ainda mais, permitindo que as cores vermelha e laranja brilhem. Esse espalhamento de cores não só cria céus diurnos bonitos, mas também pores do sol incríveis que adoramos observar. Na próxima vez que você olhar para cima, lembre-se, você está testemunhando um espetáculo vibrante criado pela luz solar em interação com nossa atmosfera. A natureza não é incrível? Prepare-se para mergulhar na incrível jornada de Beyoncé. Começando sua carreira como vocalista do grupo Destiny's Child, uma das bandas femininas mais vendidas de todos os tempos, Beyoncé rapidamente se tornou uma figura poderosa na indústria musical. O grupo, conhecido por sucessos icônicos como No, No, No e Say My Name, lançou as bases para sua carreira estelar. Em 2003, ela iniciou sua carreira solo com o álbum Dangerously in Love, que fez um grande sucesso. O álbum trouxe hits como Crazy in Love, mostrando seu incrível vocal e estilo único. Esse marco não apenas destacou seus talentos como cantora, mas também a definiu como um símbolo cultural com uma mensagem inspiradora. A capacidade de Beyoncé de se conectar com o público através de performances vibrantes e letras acessíveis a tornou um modelo a ser seguido por muitos. Ela continua a expandir os limites de sua música e influência, abrindo caminho para futuros artistas. Você consegue imaginar como sua trajetória inspirou incontáveis fãs ao redor do mundo? Prepare-se para se surpreender com batatas espiraladas. Esses petiscos deliciosos são feitos com uma ferramenta especial que transforma batatas comuns em espirais incríveis. A forma divertida e torcida não só chama a atenção, mas também torna a experiência de comer única. Após serem espiraladas, as batatas são fritas até ficarem crocantes e polvilhadas com temperos saborosos, proporcionando uma explosão de sabor a cada mordida. Não é à toa que essas delícias aparecem em feiras e festivais por toda parte. Recentemente, plataformas como o TikTok aumentaram sua popularidade, com muitos vídeos mostrando como é divertido prepará-las e saboreá-las. Seja no palito, em um recipiente ou com vários molhos, as batatas espiraladas trazem alegria e criatividade aos petiscos. Então, você já experimentou essa iguaria da moda? Kabwe é realmente perigoso para crianças. Esta pequena cidade na Zâmbia foi um centro de extração de chumbo, mas seu passado deixou um legado preocupante. O solo em Kabwe e nas proximidades contém poeira com metais pesados, como o chumbo, o que representa uma séria ameaça à saúde e ao desenvolvimento das crianças. Estudos mostram que a exposição a essas toxinas pode prejudicar significativamente as habilidades cognitivas, dificultando o aprendizado e a memória. Além disso, as crianças podem enfrentar problemas de mobilidade e visão devido a essa poluição. É alarmante pensar que um lugar que já prosperou economicamente agora pode comprometer o futuro brilhante de seus jovens moradores. Esforços para limpar e reduzir a poluição são extremamente importantes, mas a conscientização é igualmente significativa. Compreender as consequências a longo prazo da exposição ao chumbo é vital não apenas para a segurança das crianças em Kabwe, mas também para outras comunidades que enfrentam riscos semelhantes. Quais passos podemos tomar para proteger essas crianças vulneráveis do legado perigoso da mineração? Desvendando o intrigante mistério tecnológico de Jamilan Anda Melawan.
Em um curioso desdobramento, Jamilan Anda Melawan, ligado ao antigo templo Pantai, encontrou um site que levanta dúvidas sobre a prática de troca de dados. Essa descoberta destaca a interseção entre tecnologias modernas e nossa antiga curiosidade, levantando uma questão mais profunda sobre a privacidade digital. Com o aumento da nossa conectividade, como podemos proteger nossas informações pessoais e garantir seu uso responsável? A jornada de Jamilan nos lembra que, mesmo em lugares sagrados, a influência da tecnologia pode levar a revelações inesperadas. Será que esses sites nos incentivam a refletir mais sobre nossas pegadas online? À medida que as fronteiras entre tradição e modernidade se tornam mais tênues, surgem questões sobre a ética dos dados e a transparência, nos levando a pensar criticamente sobre como a informação é compartilhada e protegida na era digital. E se eu te dissesse que a tinta vermelha tem um segredo? Essa cor marcante nos cascos dos navios não é apenas uma escolha de design, mas uma solução inteligente baseada na tradição marítima. Na época dos navios de madeira, os marinheiros enfrentavam um inimigo implacável: percevejos, algas e vermes marinhos que grudavam em suas embarcações, diminuindo a velocidade e causando danos caros. Para combater esse problema, os marinheiros recorreram ao cobre, um metal tóxico para esses organismos problemáticos. A aplicação de tinta de cobre resultou em um tom avermelhado distinto, que logo se tornou um padrão global para cascos de navios. Mesmo hoje, com os avanços na construção naval e os modernos revestimentos anti-fouling, o vermelho continua a dominar abaixo da linha d'água. Essa escolha duradoura enfatiza a funcionalidade em vez da estética, mostrando como a tinta vermelha não só ajuda a manter os navios limpos, mas também economiza combustível, aumenta a velocidade e minimiza os esforços de manutenção. O que pode parecer uma expressão artística é, na verdade, um testemunho da engenharia prática e das inovações duradouras na história marítima. Prepare-se para se surpreender com os peões de A Origem. Inspirados no famoso filme A Origem, esses peões metálicos de alta precisão oferecem uma nova perspectiva sobre o brinquedo clássico. Cada modelo é feito com incrível atenção aos detalhes, permitindo que girem por até 10 minutos. Com 16 designs diferentes disponíveis, há um peão único para cada fã, transformando-os em verdadeiros tesouros de coleção. Imagine tirar um deles em uma reunião. Seus amigos ficarão hipnotizados com seu movimento, gerando conversas sobre o filme e suas emocionantes ideias sobre sonhos e realidade. Se você é um fã apaixonado de A Origem ou apenas gosta de gadgets interessantes, esses peões certamente chamarão sua atenção e despertarão sua curiosidade. Qual modelo você escolherá para mostrar na próxima vez? Você adivinha o que realmente impulsiona a revolução das mesas inteligentes? A nova mesa inteligente transforma nossos espaços de vida, unindo tecnologia e estilo. Este móvel inovador vem com funções interessantes, incluindo um refrigerador embutido para suas bebidas, sempre à mão. Imagine como é agradável desfrutar de uma bebida refrescante sem sair do lugar. A mesa também possui potentes alto-falantes, permitindo tocar suas músicas favoritas enquanto recebe amigos. Além disso, ela conta com LEDs coloridos que criam a atmosfera perfeita para qualquer evento. Precisa carregar o celular? A mesa inteligente oferece carregamento sem fio, para que você esteja sempre conectado. E mais, você pode controlar tudo com comandos de voz através do Google Assistant, tornando tudo muito prático, sem precisar levantar um dedo. Esta mesa não apenas cumpre funções, ela transforma sua casa em um oásis tecnológico. O que realmente impulsiona o incrível sucesso da Toyota? Em 2012, a Toyota fez história ao se tornar o primeiro fabricante de automóveis a produzir impressionantes 10 milhões de veículos em apenas um ano. Esse marco confirma seus métodos inovadores de produção e compromisso com a qualidade, mas não pararam por aí. Desde sua fundação, a Toyota já fabricou cerca de 300 milhões de carros. Esse número impressionante representa não apenas a quantidade, mas também a confiança e satisfação de inúmeros clientes ao redor do mundo. Ao melhorar constantemente a eficiência e adotar novas tecnologias, a Toyota se tornou uma pioneira na indústria automotiva. O compromisso da empresa com a sustentabilidade e tecnologias híbridas, como o popular Prius, demonstra sua visão de um futuro mais verde. Como a Toyota conseguiu manter um crescimento tão notável, adaptando-se às mudanças nas demandas do mercado e preferências dos consumidores. Sua trajetória é um exemplo fascinante de resiliência e inovação diante das dificuldades. O que deu errado nas ações do governo do século XVIII?
O século XVIII foi um período de grandes mudanças e agitações, e muitas ações do governo foram criticadas por erros graves. Historiadores afirmam que esses equívocos tiveram um impacto profundo e duradouro na sociedade, moldando a percepção do poder por séculos. Por exemplo, a negligência em relação aos crescentes problemas da população levou a um abismo entre os cidadãos e seus líderes. Eventos como a Revolução Americana mostraram como reclamações ignoradas podem provocar agitações em massa, afetando a forma como os futuros governos se comunicam e garantem transparência para com os cidadãos. Essas observações críticas nos lembram que as decisões do governo podem impactar profundamente as estruturas sociais, as relações e a confiança das pessoas a quem serve. Ao refletirmos sobre os governos do passado, podemos nos perguntar: que lições podemos aprender para melhorar a situação política atual? O que é surpreendente sobre o mestre da katana? Este japonês elevou a arte da esgrima a um nível sem precedentes, dominando a katana, a espada tradicional japonesa. Ele não é apenas um espadachim, é admirado por sua incrível habilidade de cortar balas no ar. Imagine a precisão e os reflexos necessários para isso. Cientistas o estudaram e descobriram que sua percepção do tempo é muito acima da média, permitindo que ele reaja mais rápido que a maioria das pessoas. Essa habilidade extraordinária lhe dá a capacidade de prever movimentos e desferir golpes com uma precisão incomparável. Seu treinamento combina técnicas ancestrais com métodos científicos modernos, demonstrando o incrível potencial das capacidades humanas. Quando ele realiza demonstrações emocionantes, o público fica maravilhado, percebendo que a maestria se baseia não apenas em habilidades físicas, mas também em consciência mental. Como uma única pessoa pode expandir os limites do que consideramos possível na esgrima? Veja algo incrível sobre o dinar kuwaitiano. É verdade. O dinar kuwaitiano é considerado a moeda mais valiosa do mundo, com um único dinar valendo cerca de 3,30 dólares americanos. Essa alta taxa de câmbio vem da próspera indústria de exportação de petróleo do Kuwait, uma das maiores e mais lucrativas do mundo. As vastas reservas de petróleo proporcionam uma riqueza significativa ao Kuwait, garantindo uma economia forte e estável. Essa força financeira permite que o dinar mantenha seu status de potência nos mercados de câmbio. Curiosamente, o Kuwait tem se esforçado para gerenciar suas políticas financeiras, conseguindo manter a inflação baixa e sua moeda forte. Essa abordagem estratégica aumenta o apelo do dinar para investidores e viajantes, ao contrário de muitas moedas que podem oscilar devido a crises econômicas ou instabilidade política. O dinar demonstrou uma estabilidade notável, preservando seu valor mesmo em tempos incertos. Essa estabilidade significa que ter dinars kuwaitianos oferece um poder de compra impressionante em comparação com muitas outras moedas ao redor do mundo. Se você está planejando uma viagem ao Kuwait ou se aprofundando nas finanças globais, o status notável do dinar kuwaitiano definitivamente merece sua atenção. Você sabia que existem pequenos ácaros no seu rosto? Esses seres microscópicos são um tipo de ácaro que vive nos nossos folículos capilares, especialmente ao redor das pálpebras e bochechas. Embora geralmente sejam inofensivos, sua quantidade pode aumentar e causar problemas na pele. Os ácaros se alimentam dos óleos naturais da nossa pele e podem passar despercebidos, pois medem apenas 0,3 a 0,4 milímetros. A maioria das pessoas tem alguns deles e não apresenta problemas, mas fatores como pele oleosa, falta de sono e algumas doenças de pele podem levar a um aumento em sua população. Nesses casos, algumas pessoas podem sentir irritação, vermelhidão ou até mesmo erupções semelhantes à acne. Manter uma boa rotina de cuidados com a pele pode ajudar a controlar esses pequenos vizinhos. Então, da próxima vez que você lavar o rosto, lembre-se de que pode estar proporcionando um espaço limpo para seus vizinhos microscópicos. E se eu te contar sobre uma estrela que desapareceu? No ano de 1054, astrônomos chineses fizeram uma observação incrível, uma estrela tão brilhante que iluminou o céu até durante o dia, por várias semanas. Esse evento celestial, descrito em textos antigos, foi uma supernova, uma explosão impressionante de uma estrela massiva no final de sua vida. Avançando quase 1000 anos, os astrônomos descobriram a nebulosa do Caranguejo, na mesma região do céu onde a visitante brilhava. A nebulosa do Caranguejo é um incrível remanescente daquela explosão, mostrando complexos filamentos de gás e poeira.
Essa conexão entre registros antigos e descobertas modernas destaca como nossa compreensão do universo evoluiu. Estudando eventos como esse, os astrônomos aprendem sobre os ciclos de vida das estrelas e as forças que moldam nosso cosmos. É fascinante perceber que os antigos observadores do céu lançaram as bases para o nosso conhecimento atual. É verdade que as rãs não bebem água? Absolutamente! As rãs têm uma maneira incrível de obter umidade sem precisar beber água de um lago ou poça. Elas absorvem água pela pele, especialmente em uma área especial na barriga e nas coxas, chamada de zona de bebida. Essa adaptação única permite que elas captem umidade do ambiente, o que é muito útil em lugares úmidos ou durante a chuva. Isso significa que as rãs conseguem se manter hidratadas, mesmo em períodos secos, mostrando sua incrível capacidade de se adaptar a diferentes condições. Curiosamente, esse método de absorção não se limita apenas à água. As rãs também conseguem obter oxigênio pela pele. Então, da próxima vez que você ver uma rã, lembre-se de que ela não está apenas pulando, mas também é uma expert em manter a umidade, sem tomar um gole. Vamos revelar a verdade sobre a crescente tendência de gêmeos. Nas últimas décadas, o número de gêmeos nascidos aumentou significativamente, e isso se deve a 2 fatores principais. Primeiro, mais mulheres estão optando por ter filhos em idades mais avançadas, o que aumenta naturalmente a chance de ter gêmeos. Isso acontece porque mulheres mais velhas têm mais chances de liberar vários óvulos durante a ovulação. Em segundo lugar, os avanços no tratamento da infertilidade, como a fertilização in vitro e FIV, têm contribuído muito para essa tendência. Esses procedimentos, muitas vezes, envolvem a implantação de vários embriões ao mesmo tempo, o que pode resultar em uma maior probabilidade de gravidez de gêmeos. Essa combinação de escolhas sociais e tecnologias médicas levou a um surpreendente aumento no número de gêmeos em todo o mundo. Na verdade, os gêmeos agora representam cerca de 3% de todos os nascimentos em alguns países. Então, da próxima vez que você ver um par de gêmeos, lembre-se de que a idade e a ciência fazem parte dessa bela fórmula. Você não vai acreditar no que Maupassant pensava sobre a Torre Eiffel. O famoso escritor Guy de Maupassant tinha uma opinião muito forte sobre este icônico monumento parisiense, chamando-o de uma monstruosidade inútil. Apesar de suas palavras duras, há um detalhe interessante. Ele costumava almoçar na base da torre, aproveitando a comida ali, porque era o único lugar na cidade onde ele podia comer sem olhar para a própria estrutura. A relação complicada de Maupassant com a Torre Eiffel destaca a diferença entre a avaliação artística e as preferências pessoais. Enquanto muitos admiram sua beleza e elegância, ele a considerava intrusiva e desagradável aos olhos. Essa contradição demonstra como as opiniões pessoais podem moldar nossa experiência de arte e arquitetura. Então, o que você acha? É possível amar algumas partes de algo sem amar o todo? Vamos descobrir como a realidade aumentada está mudando a cirurgia. A realidade aumentada, RA, na cirurgia, está revolucionando a forma como os cirurgiões trabalham, projetando modelos 3D do corpo humano diretamente na sala de operação. Imagine um cirurgião usando óculos especiais que vê uma cópia digital detalhada da anatomia do paciente ao lado de seu corpo físico. Essa tecnologia incrível combina exames médicos com precisão digital, ajudando os médicos a visualizar estruturas que poderiam estar ocultas. Por exemplo, durante uma cirurgia complexa, a RA pode fornecer informações importantes sobre vasos sanguíneos, nervos e órgãos em tempo real, guiando os cirurgiões com precisão milimétrica. Isso não só melhora a capacidade deles de realizar operações delicadas, mas também reduz o risco de erros. À medida que a tecnologia de RA avança, isso pode levar a cirurgias mais seguras e a uma recuperação mais rápida dos pacientes. As possibilidades parecem infinitas. Será que um dia veremos um mundo onde a RA se tornará padrão em todas as salas de operação? Imagine quantas vidas isso pode salvar. Prepare-se para se surpreender com o incrível ciclo de vida das efêmeras. As efêmeras são criaturas realmente fascinantes, especialmente considerando sua vida adulta muito curta. Algumas espécies podem viver apenas algumas horas ou até minutos após se tornarem adultas. Você consegue imaginar viver toda a sua vida em um período tão curto? Essas vidas passageiras têm um único objetivo: a reprodução. Depois de saírem de suas ninfas aquáticas, que podem durar até 2 anos, as efêmeras se apressam em encontrar parceiros.
Durante esse curto e ativo período, elas realizam danças magníficas no ar, mostrando sua beleza para potenciais parceiros. Após a cópula, as fêmeas depositam milhares de ovos na água, antes que suas vidas cheguem ao fim. Essa abordagem única garante a continuidade da próxima geração, mesmo que seu tempo acima da água seja incrivelmente breve. Não é incrível como a natureza encontra maneiras de sobreviver, apesar dessas dificuldades? Por que o iPhone da Apple domina o mundo? Em 2019, a Apple vendeu mais de 1 bilhão de iPhones, o que significa que cerca de 1 em cada 8 pessoas no planeta tinha esse dispositivo. Esse número impressionante destaca a enorme popularidade dos smartphones, especialmente do iPhone, em nossas vidas diárias. Imagine 1 bilhão desses aparelhos em bolsos, bolsas e mãos ao redor do mundo. O iPhone mudou a forma como nos comunicamos, nos conectamos e até trabalhamos, tornando-se não apenas um telefone, mas um centro para muitas atividades. O design elegante e a interface amigável da Apple atraíram muitos, assim como as funções inovadoras, como câmeras de alta qualidade e aplicativos poderosos. À medida que as pessoas dependem cada vez mais dos smartphones para tudo, de redes sociais a serviços bancários, não é surpresa que o iPhone tenha se tornado um nome conhecido. Com uma disseminação tão ampla, o que você acha que será o próximo grande passo na tecnologia dos smartphones? Difícil de acreditar, mas na China, o Dia dos Namorados é comemorado de forma diferente. No dia 9 de agosto, muitas pessoas na China celebram um festival único conhecido como Qixi, que é frequentemente chamado de Dia dos Namorados chinês. Este dia tem raízes históricas profundas e é baseado em uma antiga lenda sobre uma linda jovem chamada Jinu e um pastor chamado Niu Lang. Segundo a lenda, eles eram separados pela Via Láctea e podiam se encontrar apenas uma vez por ano, no 7º dia do 7º mês lunar. Durante o Qixi, os casais expressam seu amor através de várias atividades, como fazer e trocar presentes, dar buquês de flores e até cozinhar pratos especiais juntos. O festival destaca não apenas o romantismo, mas também o valor do amor e da devoção. Nos tempos modernos, tornou-se um evento vibrante, repleto de festas, encontros especiais e doces surpresas. Então, da próxima vez que você pensar no Dia dos Namorados, lembre-se de que na China há uma maneira linda de celebrar o amor. Você ouviu falar de Bob, o cão maravilhoso? Em 1923, um cão extraordinário chamado Bob embarcou em uma jornada que conquistou os corações das pessoas. Esse corajoso cachorro percorreu mais de 410 quilômetros de Indiana a Oregon, com o desejo de se reencontrar com sua amada família. No caminho, Bob enfrentou muitos desafios: rios perigosos, desertos imensos e paisagens nevadas. Sua incrível determinação e lealdade lhe renderam o título de Bob, o cão maravilhoso. Imagine as vistas que ele viu e as dificuldades que superou para voltar para casa. A jornada de Bob nos lembra da forte conexão entre os pets e seus donos, mostrando do que o amor e a lealdade são capazes. Hoje, a história de Bob continua a inspirar amantes de cães ao redor do mundo, provando que a verdadeira lealdade não conhece limites. Que outras histórias incríveis sobre animais existem? Prepare-se para se surpreender com a dieta do pássaro Watson. Essa incrível ave se alimenta de uma maneira única, que a diferencia de outras espécies. O pássaro Watson come principalmente folhas, que ele fermenta em um estômago especial com várias câmaras, assim como as vacas. Esse processo de fermentação ajuda o pássaro a digerir materiais vegetais duros e produz metano, o que lhe rendeu o divertido apelido de pássaro fedido. Quando esses curiosos filhotes crescem, algo interessante acontece. Eles perdem as garras, o que pode parecer estranho, mas isso os ajuda a se tornarem ótimos voadores. Ao amadurecer, eles conseguem manobrar habilidosamente entre as árvores. A capacidade do pássaro Watson de se adaptar e prosperar em uma dieta rica em folhas, enquanto desenvolve habilidades de voo, demonstra a incrível diversidade da vida em nosso planeta. Não é surpreendente como os animais desenvolvem características únicas para sobreviver em seus ambientes. A combinação de uma dieta fermentada e habilidades especializadas de voo faz do pássaro Watson uma verdadeira maravilha da natureza. A verdade é que o voo aconteceu rapidamente. Em 1903, muitos ficaram surpresos quando o jornal New York Times ousou afirmar que a humanidade levaria de 1 a 10 milhões de anos para criar uma máquina voadora. Isso parecia um sonho impossível, especialmente considerando todas as dificuldades da aviação. No entanto, apenas 69 dias depois, em Kitty Hawk, Carolina do Norte,
Os irmãos Wright, Orville e Wilbur realizaram seu primeiro voo bem-sucedido. A máquina deles, chamada Wright Flyer, voou por 12 segundos, percorrendo 120 pés. Essa conquista incrível não apenas desmentiu as previsões do New York Times, mas também abriu caminho para o futuro da aviação. A determinação, o espírito inovador e a engenharia precisa dos irmãos Wright transformaram um sonho distante em realidade, mudando para sempre a forma como viajamos e nos conectamos com o mundo. Quem poderia imaginar que o voo estava tão próximo? Já pensou como o Syntron Tremen pode transformar a saúde? O Syntron Tremen busca melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas ligadas à KU, seus seguidores e os moradores de HPV. Essa organização entende as necessidades únicas de saúde dessas comunidades, que frequentemente enfrentam desafios específicos. Ao interagir ativamente com os moradores, o Syntron Tremen adapta seus serviços para atender essas necessidades de forma eficaz. Essa abordagem não só melhora o acesso aos cuidados médicos necessários, mas também fortalece a confiança e a colaboração na comunidade. O Syntron Tremen tem como objetivo criar soluções inovadoras que tornem a saúde mais acessível e relevante, garantindo um futuro próspero para todos. Não se trata apenas de tratar doenças. É importante capacitar as pessoas a se desenvolverem e a melhorarem sua qualidade de vida. Como essas iniciativas podem mudar o sistema de saúde na sua região? Muitos não sabem disso sobre as janelas do feiticeiro. Essas características incríveis podem ser vistas nas casas antigas de Vermont. Segundo a lenda local, as janelas do feiticeiro foram feitas para afastar criaturas míticas conhecidas como feiticeiros, que são considerados espíritos travessos. O formato único e o estilo dessas janelas criam uma barreira que impede que essas criaturas passem por elas. As janelas frequentemente têm topos triangulares e se encaixam perfeitamente na arquitetura, adicionando um charme que combina bem com a história das casas. Ao passear por Vermont, você pode notar quantas dessas janelas resistiram ao tempo, permanecendo como testemunhas das histórias e crenças de quem viveu aqui há muito tempo. Além de sua lenda mágica, essas janelas também têm uma função prática, ajudando a manter o calor nas casas durante os frios invernos. Portanto, da próxima vez que você admirar as casas históricas de Vermont, reserve um momento para apreciar a curiosa história das janelas do feiticeiro e o encanto que elas trazem à paisagem. Muitos não sabem, mas o passaporte do Neo é assustador. Ele expira em 11 de setembro de 2001, no mesmo dia dos ataques terroristas reais. Essa coincidência sinistra chamou a atenção de fãs e cinéfilos, quando espectadores atentos notaram isso e pausaram o filme para analisar os detalhes. À primeira vista, essa coincidência parece impossível, já que grandes filmes são feitos com muito cuidado. No entanto, essa reviravolta gerou discussões sobre destino, coincidências e como a vida às vezes reflete a ficção de maneiras inesperadas. Embora seja uma história fictícia sobre um futuro distópico, esse fato fez muitos se perguntarem se há algo mais por trás disso. Seria apenas uma coincidência ou um sinal de algo mais profundo? Essas questões elevam o filme de um mero entretenimento para uma reflexão mais profunda. Difícil de acreditar, mas os bebês crescem rápido demais para as roupas. Como todos que têm filhos pequenos sabem, os recém-nascidos crescem de forma surpreendente. Durante o primeiro ano de vida, os bebês podem aumentar muito de tamanho, muitas vezes dobrando seu peso, ao nascerem apenas alguns meses. Esse crescimento rápido levanta uma pergunta interessante. E se o bebê tivesse uma roupa que nunca fosse tirada? Curiosamente, se a roupa permanecesse nele, durante esse crescimento, o tecido em si não se rasgaria. Em vez disso, o bebê simplesmente ficaria grande demais para essa roupa. Esse fenômeno destaca como os bebês mudam rapidamente, tanto em altura quanto em peso. Imagine aquele rostinho adorável em um macacão que, surpreendentemente, se encaixa perfeitamente em um dia, mas no dia seguinte parece ridiculamente pequeno. No final desses primeiros anos, os pais estão constantemente renovando o guarda-roupa de seus filhos, muitas vezes doando as roupinhas minúsculas que ainda parecem novas. Não é incrível como a transformação do bebê pode se tornar um verdadeiro quebra-cabeça com as roupas? Você pode acreditar na tensão entre a Coreia e os EUA. Desde 2002, as relações entre a Coreia, os Estados Unidos e a União Europeia têm enfrentado um conflito crescente, criando uma complexa rede de tensões geopolíticas. Esse conflito não se limita a fronteiras ou comércio. Está profundamente enraizado em diferentes ideologias e questões de segurança. A Coreia, especialmente a Coreia do Norte,
frequentemente entra em conflito tanto com os Seychelles quanto com a UE, resultando em sanções e confrontos diplomáticos. Esses países se opõem devido às ambições nucleares da Coreia do Norte e suas consequências para a segurança global. Enquanto isso, os EADERAUE buscam implementar suas políticas na região, o que às vezes entra em conflito com os interesses da Europa. À medida que essas tensões se desenvolvem, elas podem impactar os mercados globais, as relações internacionais e até a vida cotidiana das pessoas nas regiões afetadas. Compreender essas dinâmicas é crucial, pois elas moldam não apenas o futuro da Península Coreana, mas também o contexto mais amplo da política internacional. O que isso significa para a paz e a cooperação global no futuro? E se eu te contar sobre a pintura a laser nas paredes? As tecnologias a laser estão mudando nossa visão sobre reformas. Em vez dos métodos tradicionais com tinta bagunçada e equipamentos pesados, essa abordagem inovadora usa lasers para renovar as paredes com uma precisão incrível. Imagine um dispositivo que pode polir e limpar superfícies, como se estivesse pintando com luz. Essa tecnologia funciona emitindo feixes concentrados, que removem sujeira, raspam tinta velha e até polirem superfícies até brilharem, sem precisar de pincéis ou rolos. Esse método não só economiza tempo, mas também reduz resíduos e bagunça, tornando-se uma opção ecológica para melhorar sua casa. Essa ferramenta futurista torna as reformas mais simples e eficientes, permitindo que os proprietários mantenham seus espaços com apenas um movimento de luz. Então, você está pronto para ver suas paredes se transformarem facilmente? Por que as viagens espaciais envolvem tantos riscos? Desde o início dos voos humanos no espaço, 19 corajosos astronautas perderam tragicamente a vida ao tentar cruzar ou ultrapassar a linha de Kármán, o limite reconhecido do espaço. Essa triste estatística revela uma taxa de mortalidade de cerca de 2,8%, entre aproximadamente 676 pessoas que deixaram nossa atmosfera. As condições severas acima da Terra apresentam muitos perigos, incluindo a exposição à intensa radiação, o vácuo do espaço e falhas técnicas inesperadas. Cada um desses fatores pode levar a consequências catastróficas. Um dos incidentes mais conhecidos foi o desastre do ônibus espacial Challenger em 1986, que mostrou que até mesmo profissionais altamente qualificados enfrentam ameaças à vida. Apesar desses riscos, os avanços em tecnologia e protocolos de segurança visam reduzir os perigos, permitindo uma exploração mais segura da última fronteira. Ao expandirmos os limites das viagens espaciais, conseguiremos algum dia eliminar completamente esses riscos? Você ouviu sobre o erro de direitos autorais do filme Charada? Em 1963, a Universal Pictures cometeu um grande erro ao lançar o clássico Charada sem o aviso necessário de direitos autorais. Naquela época, os avisos corretos eram essenciais para proteger a propriedade intelectual do filme. Por causa dessa falha, Charada entrou em domínio público no ZQA no momento de sua estreia. Essa situação inusitada significou que qualquer pessoa poderia distribuir, copiar ou até adaptar o filme livremente, sem consequências legais. O filme com Audrey Hepburn e Cary Grant se tornou um favorito, mas seu surpreendente status como obra de domínio público levou a inúmeras interpretações e adaptações por diversos diretores e artistas. Pense em como um simples erro pode mudar o destino de um clássico do cinema. Você já viu esse filme icônico sabendo que um dia ele esteve disponível para todos? Prepare-se para se surpreender com as enormes portas da Califórnia. O laboratório Lawrence Livermore, conhecido por suas conquistas em fusão nuclear, abriga as portas mais pesadas do mundo, cada uma pesando impressionantes 44 toneladas. Essas portas colossais desempenham um papel crucial. Elas protegem experimentos sensíveis de fusão nuclear, que podem revolucionar a produção de energia. Mas o mais incrível é que essas enormes portas podem ser abertas com apenas um dedo. Isso é possível graças às tecnologias modernas e sistemas de contrapeso que reduzem o peso e facilitam o manuseio. Imagine o trabalho em equipe envolvido em sua construção e instalação, além das tecnologias necessárias para garantir segurança e fácil acesso. Essas portas não apenas protegem pesquisas de ponta, mas também são um exemplo das maravilhas da engenharia moderna, que combina força e praticidade. Não é incrível? Acredite ou não, a Lua tem a forma de um urso.
Se você olhar atentamente para as fotos da superfície lunar, poderá notar uma formação surpreendente que se assemelha a um urso deitado de costas. Essa característica divertida surge devido aos padrões únicos criados por crateras e formações geológicas na superfície da Lua. Embora possa parecer uma coincidência, muitas pessoas gostam de encontrar formas familiares no céu noturno. Esse fenômeno é chamado de pareidolia, quando nosso cérebro tenta instintivamente identificar objetos conhecidos em padrões aleatórios. A formação em forma de urso acrescenta um charme especial à observação da Lua, incentivando tanto os amantes da astronomia quanto os observadores casuais a inventar histórias interessantes sobre criaturas do espaço. Não importa se você é um fã apaixonado de astronomia ou apenas aprecia a beleza do céu noturno, esse urso lunar nos lembra de como nossa imaginação pode dar vida, até mesmo a corpos celestes distantes. Então, da próxima vez que você estiver procurando constelações, preste atenção nesse urso lunar. Quem sabe o que mais você pode descobrir lá em cima? E se eu disser que ouriços do mar têm uma arma secreta? Esses incríveis seres marinhos vivem no oceano graças a um sistema inteligente de vasos aquáticos que os ajuda a se mover e se proteger. Esse sistema único permite que eles controlem a água dentro de seus corpos, ajudando-os a esticar e retrair suas patas tubulares, que usam para se deslocar pelo fundo rochoso. Mas isso não é tudo. Os ouriços do mar possuem uma estrutura incrível, parecida com uma mandíbula, chamada lâmpada de Aristóteles. Esse mecanismo especializado de alimentação é composto por 5 placas, semelhantes a dentes, que raspam algas e outras fontes de alimento de superfícies duras. Usando essas ferramentas, os ouriços do mar travam pequenas batalhas com plantas marinhas, ajudando a manter o equilíbrio em seu ecossistema. Esses pequenos seres não são apenas bolas espinhosas flutuando no oceano, eles interagem ativamente com o ambiente, mostrando uma combinação impressionante de evolução e estratégias de sobrevivência. Por que a Califórnia protege as borboletas monarcas migratórias? De acordo com a legislação 11.4.8.10, é proibido perturbar esses belos seres durante sua migração anual em Pacific Grove, Califórnia. Todo outono, milhares de monarcas se reúnem nesta cidade costeira, criando um espetáculo incrível que atrai amantes da natureza e turistas. A cidade se declarou um santuário para esses insetos frágeis, que fazem uma jornada impressionante de até 3.000 milhas do Canadá ao México. Os moradores desempenham um papel importante nesse processo, criando um ambiente seguro para as borboletas e fornecendo alimento e abrigo durante sua estadia. Esta lei local não só ajuda a proteger as borboletas, mas também aumenta a conscientização sobre a importância de preservar seus habitats diante das mudanças climáticas e da perda de habitat. Então, da próxima vez que você visitar Pacific Grove, lembre-se, essas borboletas não são apenas visitantes, elas fazem parte de um ecossistema vital que devemos proteger. Prepare-se para se surpreender com a tumba perdida de Genghis Khan, o local de descanso final do lendário líder mongol. Genghis Khan continua sendo um dos maiores mistérios da história. Segundo a lenda, seus soldados tomaram medidas extremas para manter em segredo o local de seu sepultamento. Dizem que eles matavam todos que ajudavam a cavar sua tumba, para que ninguém pudesse revelar sua localização. Essa busca por sigilo era tão intensa que algumas histórias afirmam que eles até mudaram o curso de um rio para que ele fluísse sobre sua tumba, aumentando ainda mais o nível de ocultação. Apesar das inúmeras teorias e das extensas buscas ao longo dos séculos, o local exato onde Genghis Khan foi enterrado nunca foi encontrado. Esse mistério não resolvido apenas aumenta o interesse por sua vida e pelo incrível império que ele construiu. Com histórias tão dramáticas sobre seu sepultamento, será que a grandeza de seu legado está para sempre ligada ao mistério de sua tumba? Você consegue imaginar a limpeza de parques com robôs? Na Finlândia, robôs inovadores em forma de ouriços estão trabalhando para manter os parques limpos. Esses adoráveis dispositivos têm sensores inteligentes que os ajudam a evitar obstáculos e encontrar lixo. Enquanto se movem, eles coletam resíduos, mostrando uma combinação empolgante de tecnologia e preservação ambiental. Essa abordagem ecológica não só torna os parques mais agradáveis para os visitantes, mas também ajuda a reduzir o impacto negativo do lixo na natureza. Imagine passear por um parque bem cuidado, onde não há nenhum pedaço de lixo, tudo isso graças a esses robôs úteis.
Com o uso de tecnologias modernas, a Finlândia demonstra como criatividade e inovação podem desempenhar um papel importante na proteção do nosso planeta. Que outras soluções tecnológicas interessantes veremos no futuro para manter o meio ambiente limpo? Prepare-se para se surpreender com a sabedoria do rei persa. Em uma história fascinante da antiga Pérsia, o rei buscava uma maneira de equilibrar suas emoções. Sentindo-se sobrecarregado pelos altos e baixos da vida, ele convocou os sábios de seu reino para criar um anel especial. A tarefa deles, desenvolver uma joia que pudesse trazer felicidade na tristeza e tristeza na alegria. Após longas reflexões, os sábios gravaram no anel a frase: "Isso também passará". Essa mensagem simples, mas profunda, se tornou um lembrete eterno de que todos os sentimentos são temporários. Em momentos de alegria ou tristeza, o rei podia olhar para o anel e encontrar consolo na ideia de que suas emoções, afinal, mudariam. Essa história revela uma verdade eterna sobre a experiência humana. As emoções são passageiras e estão sempre em transformação. Quão poderosa pode ser uma mensagem assim em nosso mundo acelerado? Vamos desvendar a verdade sobre a estrutura do benzeno. Em 1865, o químico Friedrich August Kekulé apresentou uma ideia revolucionária. O benzeno, um componente importante da química orgânica, tem uma estrutura única em forma de anel. Imagine um círculo formado por 6 átomos de carbono, onde cada carbono está ligado a um átomo de hidrogênio, formando um bonito hexágono. É surpreendente que entre os átomos de carbono haja uma alternância de ligações simples e duplas. Isso não foi uma simples suposição. Kekulé visualizou essa estrutura em um sonho, ao ver uma cobra comendo sua própria cauda, simbolizando a forma circular da molécula. Essa ideia revolucionária ajudou a explicar a estabilidade incomum do benzeno e seu papel em várias reações químicas. Hoje, o benzeno não é apenas uma curiosidade química. Ele é utilizado em inúmeros produtos, de plásticos a corantes. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o benzeno, lembre-se de sua incrível trajetória de um sonho a uma descoberta científica. Você sabia que os urubus assumem uma pose? Quando você vê um urubu descansando com as asas bem abertas, não é apenas uma alongada. Essa impressionante posição, conhecida como pose heráldica, desempenha várias funções importantes na vida da ave. Ao abrir as asas, os urubus aumentam a exposição ao sol, o que os ajuda a se aquecer após uma noite fria. Esse comportamento é essencial, pois ajuda na digestão e mantém sua energia para forragear. Além disso, a pose heráldica é uma maneira inteligente de comunicação para os urubus. Com as asas abertas, eles podem sinalizar sua presença para outras aves, indicando que pode haver fontes de alimento por perto. Essa técnica não só economiza energia, mas também permite que os urubus fiquem de olho nos concorrentes. Então, da próxima vez que você ver um urubu nessa pose impressionante, lembre-se de que eles não estão apenas se exibindo, estão realizando ações importantes para a sobrevivência. Acredite ou não, o tempo no banheiro é importante para a sua saúde. Pesquisas mostram que passar mais de 10 minutos no banheiro pode causar problemas de saúde. Médicos recomendam limitar o tempo no banheiro a 5 minutos para evitar complicações como hemorroidas. Pode parecer estranho como algo tão simples pode afetar seu bem-estar. Ficar sentado por muito tempo pressiona certas áreas do corpo, causando desconforto e dor. Isso é especialmente relevante para quem fica no celular ou lê, muitas vezes perdendo a noção do tempo. Prestando atenção aos seus hábitos no banheiro e tentando sair mais rápido, você pode evitar esses problemas. Então, da próxima vez que estiver no banheiro, tente não demorar. Seu corpo vai agradecer. Você não vai acreditar no que aconteceu com a vaca voadora. Em um recente festival na Alemanha, um balão 3D em forma de vaca subiu aos céus, mas em vez de alegrar o público, causou pânico nas crianças. Seu design incrivelmente realista fazia parecer que era uma vaca de verdade, e não apenas uma decoração do festival. Enquanto o enorme balão flutuava ameaçadoramente no ar, as crianças corriam apavoradas, imaginando que a vaca poderia ganhar vida. Os pais se apressaram em acalmar os pequenos, explicando que era apenas um balão e que não havia motivo para medo. Esse incidente engraçado mostra como nossa imaginação pode transformar até mesmo coisas inofensivas em fontes de medo, especialmente para as crianças pequenas. Festivais costumam trazer alegria e diversão, mas visões inesperadas podem rapidamente mudar a atmosfera. Então, o que você faria se visse uma vaca voadora na sua vizinhança?
Você já se perguntou por que o gelo flutua na água? Esse fenômeno interessante acontece porque a água se comporta de maneira diferente ao congelar. Normalmente, a maioria das substâncias se contrai e se torna mais densa ao passar do estado líquido para o sólido. No entanto, a água se expande cerca de 9% ao congelar. Essa expansão ocorre porque as moléculas de água formam uma estrutura cristalina que ocupa mais espaço do que no estado líquido. Como resultado, o gelo é menos denso do que a água líquida, permitindo que ele flutue. Essa característica do gelo é vital para a vida na Terra. Por exemplo, quando os lagos congelam no inverno, o gelo forma uma camada na superfície, enquanto a água embaixo permanece líquida, proporcionando um habitat para peixes e outras criaturas aquáticas. Além disso, essa propriedade ajuda a isolar a água sob o gelo, evitando que congele completamente e mantendo um ecossistema saudável. Então, da próxima vez que você ver gelo na sua bebida ou em um lago, lembre-se de que há uma ciência fascinante por trás disso. Você sabe o que realmente influencia o sucesso da alimentação de bebês? Até cerca de 5 meses, os bebês têm uma habilidade única de respirar e engolir ao mesmo tempo. Essa incrível capacidade se deve ao fato de que a laringe deles está posicionada mais alta na garganta, adaptada especialmente para a alimentação. Esse design inteligente permite que os recém-nascidos mamem sem precisar fazer pausas para respirar, garantindo que recebam a nutrição necessária sem interrupções. Imagine como seria difícil se os bebês tivessem que parar a cada poucos segundos para respirar. Essa característica é um mecanismo importante de sobrevivência, permitindo que os bebês obtenham leite suficiente das mães enquanto permanecem seguros. À medida que crescem e se desenvolvem, a laringe deles desce, e eles precisam aprender a coordenar a deglutição e a respiração separadamente. Essa transformação marca uma fase importante em seu crescimento, quando começam a explorar alimentos sólidos e o mundo ao seu redor. Você sabia sobre o Hotel de Ouro no mundo? O Dulce by Wyndham Hanoi Golden Lake é um lugar incrível, reconhecido pela União Internacional de Recordes como o único hotel no mundo que usa azulejos com revestimento de ouro. Imagine-se entrando em um paraíso brilhante, onde até as paredes refletem um tom dourado luxuoso. Este magnífico hotel, localizado na agitada capital do Vietnã, Hanoi, combina elegância e luxo, tornando-se um destino popular para viajantes em busca de experiências únicas. Seu design impressionante utiliza azulejos com mais de 24 quilates de ouro, e os hóspedes podem desfrutar de uma atmosfera que parece um sonho. O ouro está por toda parte, da tubulação à piscina. Portanto, se você ama luxo ou simplesmente se interessa por lugares únicos, visitar este hotel será uma experiência inesquecível. Quem não gostaria de se hospedar em um hotel de ouro? Você sabia sobre os dados estatísticos surpreendentes dos soldados americanos? Durante a Segunda Guerra Mundial, o soldado americano médio tinha 1,73 metros de altura e pesava apenas 65 quilos. Esses números podem parecer modestos hoje, mas dizem muito sobre os padrões militares da época. Curiosamente, após o treinamento básico, esses recrutas geralmente ganhavam bastante peso. Muitos aumentavam de 2 a 9 quilos, o que não só melhorava sua força, mas também aumentava sua prontidão para o combate. Além disso, o volume do peito deles também aumentava, em média, em 2,5 centímetros. Essa transformação mostra o quão importantes são a preparação física e a disciplina militar para preparar os soldados para os desafios que enfrentavam. Então, da próxima vez que você pensar na história, considere como esses detalhes refletem as mudanças na forma física e no treinamento ao longo das décadas. O que mais podemos aprender sobre o passado? O que hoje contribui para a produção sustentável de papel? Avanços tecnológicos estão criando novas maneiras de usar resíduos agrícolas, mudando as regras do jogo na indústria do papel. Em vez de depender apenas das árvores, as empresas agora estão explorando materiais como palha de trigo e bagaço de cana-de-açúcar. Esses subprodutos, que antes eram considerados lixo, agora se tornam recursos valiosos. Ao transformar resíduos em papel, não apenas reduzimos a demanda por desmatamento, mas também minimizamos o volume de lixo nos aterros. Esse processo converte materiais, que de outra forma ficariam sem uso, em papel de qualidade, promovendo uma abordagem ecológica. Além disso, o uso de resíduos agrícolas ajuda os agricultores, oferecendo uma fonte adicional de renda. Com o foco em práticas mais sustentáveis, essas inovações podem mudar nossa percepção sobre produtos de papel.
Você consegue imaginar um mundo onde seu caderno favorito ajuda a proteger as florestas? Você já se perguntou por que nos atraem casas antigas? O Nope Head, localizado nas lindas ilhas Orkney, na Escócia, é um verdadeiro tesouro histórico. Construída por volta de 3500 a.C., essa incrível casa de pedra é um dos edifícios mais antigos da Europa, até mais antiga que as pirâmides do Egito. Imagine paredes grossas de pedra, habilidosamente divididas em cômodos, que um dia serviram de abrigo para uma família de agricultores neolíticos. É surpreendente perceber que as pessoas que viveram ali dependiam da agricultura em uma época em que essas práticas estavam apenas começando. O Nope Head não só demonstra o talento arquitetônico primitivo, mas também nos oferece uma rara visão da vida pré-histórica. Sua preservação nos permite explorar as rotinas diárias e os desafios enfrentados por esses primeiros habitantes do norte da Europa, despertando interesse sobre como construíam suas casas, o que comiam e como sobreviviam em seu ambiente. Você consegue imaginar antílopes dançando para sobreviver? Essa tática incrível chamada de prunk acontece nas savanas africanas, onde vivem esses seres graciosos. Quando se deparam com predadores como leões ou guepardos, os antílopes saltam alto, mantendo as pernas retas e criando um espetáculo impressionante. Essa dança impressionante tem duas funções importantes. Pode confundir o predador que os observa e alertar outros antílopes sobre o perigo iminente. Ao saltar, os antílopes mostram sua força física e agilidade, o que pode afastar os predadores e sinalizar para seus companheiros que é hora de correr. Esse comportamento ajuda não só o antílope que faz o prunk, mas também aumenta as chances de sobrevivência de todo o rebanho. O prunk demonstra a inteligência e adaptabilidade desses animais, lembrando-nos de como a evolução molda o comportamento para a sobrevivência na natureza. Você sabia que lagostas se comunicam através da urina? Esses seres incríveis têm escamas únicas atrás dos olhos, que usam para enviar mensagens umas às outras. Quando as lagostas querem mostrar superioridade ou atrair um parceiro, elas fazem algo inesperado: espalham urina. Sim, você não ouviu errado. Não é apenas urina comum. Ela contém feromônios especiais que transmitem informações importantes sobre seu humor e intenções. Imagine poder transmitir sentimentos apenas pelo cheiro. Essa forma de comunicação é vital para suas interações sociais, especialmente na luta por território ou na busca de um parceiro. As lagostas não têm cordas vocais, mas sua maneira inovadora de se comunicar através do corpo é realmente impressionante. Então, da próxima vez que você ver uma lagosta, lembre-se de que ela tem seu próprio jeito de se comunicar, que é um pouco diferente do nosso. A natureza não é cheia de surpresas. Você já se perguntou por que os pets de pedra se tornaram populares? Nos anos 70, um homem chamado Gary Dow transformou um objeto comum em uma sensação, vendendo pedras normais como animais de estimação. Ele as embalou em caixas originais, com instruções engraçadas de cuidados, afirmando que não precisavam de atenção e eram perfeitas para pessoas ocupadas. Graças a uma campanha publicitária inteligente que destacava sua simplicidade, os pets de pedra se tornaram um verdadeiro sucesso e em apenas 6 meses, Dow ganhou milhões. Essa tendência foi tão popular que mostrou o incrível poder de ideias simples combinadas com um toque de criatividade. De repente, todo mundo queria um pet de pedra e eles se tornaram um presente inovador obrigatório. Essa história divertida nos ensina uma lição importante. Às vezes, as ideias mais simples podem ter o maior impacto, conectando as pessoas de maneiras inesperadas. Será que estamos perdendo o potencial escondido dos objetos comuns ao nosso redor? E se eu falasse sobre o valor das ruínas na arquitetura? O valor das ruínas é uma ideia fascinante que influencia a forma como certos edifícios são projetados. Arquitetos que adotam essa visão criam construções com foco na estética, mesmo quando estão em deterioração. Imagine uma linda igreja antiga ou um castelo em ruínas que ainda mantém seu charme apesar de seu estado. Essa abordagem não apenas destaca a beleza da destruição, mas também assegura que se o edifício desmoronar, ele deixará ruínas impressionantes que exigem pouca manutenção. Usando materiais duráveis e um design cuidadoso, os arquitetos podem criar espaços que resistem ao teste do tempo, convidando futuras gerações a apreciar a arte. O valor das ruínas desafia as ideias tradicionais de permanência, nos incentivando a encontrar beleza na natureza efêmera dos edifícios.
Essa perspectiva pode mudar nossa percepção sobre locais históricos e seu significado em nosso mundo moderno. E se eu disser que fraturas de quadril podem ser fatais? As fraturas de quadril representam um sério risco para os idosos. Pesquisas mostram que cerca de 1 em cada 3 idosos que sofrem esse tipo de lesão pode não sobreviver mais de 1 ano devido a complicações. Essa estatística preocupante destaca a importância de entender os riscos associados às fraturas de quadril. Quando os idosos sofrem uma fratura, eles enfrentam não apenas dificuldades físicas, mas também complicações potenciais, que podem levar a infecções e uma significativa redução da mobilidade. Após a cirurgia, o cuidado pós-operatório adequado se torna crucial, pois pode impactar muito os resultados da recuperação. A reabilitação é frequentemente necessária para recuperar força e independência. O apoio da família e um plano de recuperação bem organizado são essenciais para que os idosos possam se recuperar de forma segura e eficaz. Com os cuidados adequados, muitos idosos podem continuar a desfrutar da vida e minimizar o risco de novos problemas de saúde. A visão realmente pode mudar o que ouvimos. O efeito McGurk mostra o quanto nossas percepções visuais são poderosas na compreensão dos sons. Esse fenômeno interessante acontece quando o que vemos nos lábios de quem fala não combina com o que ouvimos. Por exemplo, se alguém sincroniza os lábios dizendo "ga" enquanto ouvimos "ba", nosso cérebro pode interpretar o som como "da". E isso demonstra como nosso cérebro junta informações de diferentes sentidos e destaca a colaboração entre a visão e a audição no nosso dia a dia. O efeito McGurk nos ensina que a percepção não é apenas um processo direto, é uma mistura fascinante do que vemos e ouvimos. Então, da próxima vez que você assistir alguém falando, preste atenção nos movimentos dos lábios. Você pode descobrir que seu cérebro está fazendo uma brincadeira divertida, transformando o som simples em algo totalmente inesperado. As cães podem realmente encontrar sobreviventes em áreas de desastre. É impressionante como os cães são treinados para ajudar em operações de resgate, especialmente durante catástrofes como o 11 de setembro. No local da tragédia, os bombeiros usaram uma técnica inteligente para ajudar os cães de resgate a lidarem com o estresse intenso de seu trabalho. Durante a busca entre os destroços, esses corajosos bombeiros frequentemente se escondiam entre os escombros. Essa abordagem inovadora permitiu que os cães desenvolvessem suas habilidades, encontrando-os em vez de enfrentar a difícil tarefa de localizar corpos. Os cães, conhecidos por seu olfato aguçado e instintos, encontravam coragem e motivação em suas descobertas bem-sucedidas, acreditando que ainda estavam cumprindo seus papéis importantes. Essa prática não só reduzia a ansiedade dos cães, mas também destacava a forte conexão entre humanos e cães em momentos de crise. Não é incrível como o trabalho em equipe pode levar a avanços sob pressão? Acredite ou não, na Polônia há uma floresta de árvores tortas. No lugar chamado Floresta Tortas, você encontrará cerca de 400 pinheiros que têm uma curva impressionante de 90 graus na base. Essas árvores únicas plantadas na década de 1930 despertam curiosidade e admiração nos visitantes. Existem várias teorias sobre a razão de sua forma incomum. Alguns acreditam que foram moldadas por pessoas para facilitar a colheita da madeira, fazendo com que crescessem de um jeito mais fácil de serem cortadas. Outros pensam que fatores naturais, como neve pesada ou até forças gravitacionais estranhas, influenciaram o aspecto peculiar dessa floresta. Cada visita a esse lugar mágico é como um passo em um conto de fadas, onde a natureza criou um belo mistério. Com tantas ideias sobre como isso aconteceu, o que você acha que é a verdadeira razão para as árvores incomuns da Floresta Tortas? Por que dormimos 25 anos da nossa vida? Parece incrível, mas em média, uma pessoa passa cerca de 25 anos dormindo. Dormir não é apenas uma pausa, é uma parte essencial da nossa saúde. Durante o sono, nossos corpos se recuperam, o cérebro processa memórias e o humor melhora. Imagine um super-herói, como o Homem-Aranha, recuperando suas forças após um longo dia. Sem sono suficiente, corremos o risco de enfrentar problemas, cansaço, falta de concentração e até doenças sérias, como obesidade ou problemas cardíacos. A ciência do sono mostra que a qualidade é tão importante quanto a quantidade. O sono profundo ajuda na recuperação física, enquanto o sono REM apoia a criatividade e o aprendizado. Então, ao se cobrir com o cobertor esta noite, lembre-se, esses Z's não são em vão, mas sim um elemento-chave para uma vida saudável e feliz.
É verdade que o Irã tem o maior shopping do mundo? O shopping iraniano, localizado em Teherã, realmente é o maior do planeta, com uma área de 1,6 milhão de metros quadrados. Este enorme complexo não é apenas um lugar para compras, é uma experiência completa. Os visitantes podem explorar uma variedade de lojas, desde boutiques locais até marcas famosas, tornando-o um paraíso para os amantes de compras. Mas não é só isso. O shopping conta com um hotel luxuoso para quem deseja prolongar sua estadia nesse paraíso de compras. Precisa de uma pausa das compras? Você pode assistir aos últimos filmes em um cinema moderno ou patinar em uma pista de gelo olímpica, aproveitando os esportes de inverno mesmo em dias quentes. O shopping iraniano realmente combina compras, entretenimento e descanso sob um mesmo teto, tornando-se um destino imperdível tanto para os moradores quanto para os turistas. Então, da próxima vez que você pensar em shoppings, lembre-se do shopping iraniano, onde compras se encontram com aventuras de uma forma única. Muitos não sabem, mas existem esquis elétricos urbanos. Esses dispositivos inovadores mudam nossa forma de ver o esqui, permitindo que os amantes deslizem facilmente sobre o asfalto, independentemente do clima. Ao contrário dos esquis tradicionais, que precisam de neve, os esquis elétricos urbanos têm tração nas 4 rodas e controle sem fio, tornando-os ideais para se locomover pelas ruas e parques da cidade. O design garante estabilidade, permitindo que esquiadores de todos os níveis aproveitem uma experiência emocionante pelos cenários urbanos. Imagine um encontro entre skate e esqui, mas com toques de tecnologia moderna. Essas maravilhas com bateria não apenas proporcionam uma dose de adrenalina, mas também promovem um transporte ecológico. Imagine-se passando pelos engarrafamentos, desfrutando do ar fresco, sem o barulho dos motores. À medida que as cidades se desenvolvem, esses esquis podem se tornar uma alternativa popular para deslocamentos rápidos ou passeios agradáveis nos parques. Então, se você já sonhou em esquiar no verão, ou apenas quer encontrar uma nova forma de explorar sua cidade, os esquis elétricos urbanos podem ser a opção emocionante que você nunca soube que precisava. Isso pode te surpreender. A água-viva gigante. Esse ser incrível detém o recorde de comprimento entre as águas-vivas, alcançando impressionantes 37 metros, mais de 121 pés. Imagine um ser com um sino de mais de 2 metros de largura. É como um pequeno carro. As águas-vivas gigantes não são apenas longas, mas também organismos fascinantes, compostos por cerca de 95% de água, o que as torna quase bolhas flutuantes. Em comparação, a gelatina comum contém apenas cerca de 1/3 de água. Por isso, as águas-vivas parecem tão transparentes e etéreas no oceano. Elas deslizam graciosamente pela água, usando seus delicados tentáculos para capturar presas, como peixes pequenos e plâncton. Embora possam parecer bonitas flutuando no mar, é bom ter cuidado ao se aproximar delas, pois suas células urticantes podem causar uma picada dolorosa. A natureza não é incrível? Você sabia que as nuvens contêm muita água? Se toda a água de uma nuvem cair de uma vez, isso pode causar chuvas fortes, tempestades e até inundações. As nuvens podem parecer leves e fofas, mas escondem um segredo pesado. Uma nuvem cúmulo típica pode conter cerca de 1 milhão de gramas de água. Isso é aproximadamente 1.000 litros, o suficiente para encher uma piscina pequena. Quando as condições estão certas e a nuvem se enche, essa água precisa sair. Isso geralmente resulta em chuva, e se a situação piorar, o vento pode aumentar, levando a um sistema de tempestades maior. O clima pode mudar de calmo para tempestuoso em questão de minutos, mostrando o quão poderosa e imprevisível pode ser nossa atmosfera. Você já se perguntou como as nuvens funcionam e o que elas podem nos trazer? O que realmente atrai turistas na Coreia do Sul? O Parque Nacional de Jirisan, localizado no sul do país, impressiona com sua beleza natural e rico patrimônio cultural. Este parque único é famoso por seus antigos templos budistas, alguns dos quais têm mais de 1000 anos. Os visitantes vão a esses templos não apenas pela arquitetura impressionante, mas também para desfrutar da atmosfera tranquila, que parece sussurrar histórias do passado. As paisagens deslumbrantes com florestas verdes e montanhas calmas criam o cenário perfeito para quem busca paz espiritual ou apenas quer explorar. Cada templo oferece uma visão única da história e cultura budista coreana, muitas vezes animada durante festivais ou tranquila para reflexão em outros dias.
Seja você um amante da história, um entusiasta da natureza ou um viajante curioso, o Parque Nacional de Jirisan vai inspirar todos que o visitam. Então, por que não planejar uma viagem para descobrir a harmonia entre natureza e espiritualidade que o aguarda? Você consegue imaginar árvores crescendo em formato de quadrado? No Panamá, ocorre um fenômeno natural surpreendente, onde as árvores formam troncos quadrados em vez dos habituais redondos. Esse jeito incomum de crescer chama a atenção de cientistas e amantes da natureza, pois oferece uma visão interessante de como fatores ecológicos podem levar a adaptações únicas. Os troncos quadrados podem ser resultado de características genéticas específicas combinadas com as condições climáticas locais, permitindo que essas árvores resistam melhor aos ventos e outros elementos. Esse fenômeno raro não só fascina, mas também levanta questões sobre a biodiversidade e a evolução nos trópicos. Imagine caminhar por uma floresta onde os troncos são angulosos e perfeitamente retos, criando uma paisagem impressionante, quase surreal. Enquanto os pesquisadores estudam essas árvores incomuns, eles esperam entender os processos fundamentais que contribuem para esses estilos de crescimento únicos e seu impacto nos ecossistemas. Quantas outras formas incríveis ainda estão por ser descobertas na natureza? Prepare-se para se surpreender com a vida subterrânea na Austrália. Na fascinante cidade de Coober Pedy, os moradores encontraram uma maneira única de viver, criando uma comunidade inteira debaixo da terra. Originalmente estabelecida como um centro de extração de opala, esta cidade australiana se transformou quando os mineradores cavaram extensos túneis, que agora servem como casas, lojas e até igrejas. Viver debaixo da terra ajuda os locais a se manterem frescos durante os quentes verões, quando a temperatura ultrapassa 40 graus Celsius. A intrincada rede de cavernas é decorada com criatividade, incluindo quartos aconchegantes, cozinhas e impressionantes exposições de opala que atraem turistas de todo o mundo. Os moradores abraçaram seu estilo de vida em comum e até desenvolveram uma cultura próspera que celebra a arte e a música subterrâneas. Com lugares de moradia inusitados e um forte senso de comunidade, Coober Pedy mostra como a criatividade pode transformar desafios em algo extraordinário. Você viveria em um lugar assim? Você vai se surpreender ao saber que saquinhos de chá combatem odores. Esse truque esperto se baseia nos taninos presentes no chá, que absorvem a umidade e neutralizam cheiros desagradáveis. Se você já lidou com sapatos fedidos ou o cheiro de suor na bolsa de esportes, basta pegar alguns saquinhos de chá secos. Coloque-os dentro dos sapatos ou da bolsa e deixe durante a noite. Enquanto os saquinhos absorvem a umidade, eles ajudam a eliminar os odores indesejados, que podem te deixar envergonhado de tirar os sapatos em público. É uma solução simples e barata, que não só refresca seu equipamento, mas também permite aproveitar os saquinhos de chá usados. Além disso, é melhor do que gastar dinheiro em caros sprays de ambiente ou produtos para eliminar odores. Na próxima vez que seus sapatos precisarem de um frescor, pense nessa solução inesperada. Quem diria que o chá poderia fazer tanto? Prepare-se para se surpreender com os piercings de Elaine Davidson. Essa mulher incrível detém o recorde mundial de piercings, mais de 9.800. Sim, é isso mesmo. Seu corpo tem mais piercings do que a maioria das pessoas consegue imaginar. Cada piercing conta sua própria história, refletindo seu espírito aventureiro e amor pela arte corporal. Davidson começou sua jornada no mundo dos piercings no final dos anos 1990 e, desde então, transformou seu corpo em uma tela para sua autoexpressão. A cada novo piercing, ela celebra a individualidade e a beleza da diversidade na modificação corporal. Essa característica única não só lhe trouxe fama, mas também gerou discussões sobre a arte e a cultura do piercing ao redor do mundo. Embora alguns possam achar essa quantidade esmagadora, Davidson vê isso como uma declaração pessoal. Você já se perguntou como é se expressar de forma tão ousada e vibrante como ela? Cada piercing revela uma camada de sua identidade, fazendo-nos refletir sobre as histórias por trás de cada anel e haste. Você sabia que em Marte podem existir arco-íris duplos? Marte, o quarto planeta do Sol, nos oferece uma visão interessante desse fenômeno incrível. Diferente da Terra, onde os arco-íris se formam pela refração da luz solar em gotas de chuva, os arco-íris marcianos surgem devido a condições atmosféricas raras.
Em vez de água líquida, esses arcos brilhantes aparecem quando a luz do Sol se reflete em pequenas partículas de poeira ou cristais de gelo presentes na fina atmosfera de Marte. Embora esses arco-íris sejam muito mais fracos do que os que vemos na Terra, eles criam um espetáculo impressionante contra a paisagem áspera do planeta vermelho. Imagine um arco colorido e mágico se estendendo pelos céus enferrujados de Marte. Essa visão maravilhosa nos lembra que mesmo em um ambiente tão seco e sem vida, Marte guarda maravilhas visuais ocultas, mostrando a bela complexidade do nosso sistema solar. Na próxima vez que você pensar em Marte, lembre-se, ele pode nos surpreender de maneiras que nunca imaginamos. Você sabia que a limpeza dos fornos é importante no automobilismo? Durante os rápidos pit stops, as equipes precisam limpar os fornos que aquecem os pneus de forma eficiente. Esse processo é crucial para evitar danos ao equipamento caro e garantir o melhor desempenho na pista. Cada segundo conta, e perder tempo pode ser decisivo na corrida. As equipes frequentemente utilizam ferramentas especializadas e membros treinados que realizam essa tarefa com incrível rapidez e precisão. Eles praticam suas técnicas repetidamente para completar a tarefa sem atrasar o pit stop. Como o automobilismo é sobre velocidade e estratégia, a importância de uma limpeza rápida e cuidadosa dos fornos não pode ser subestimada. Quando as equipes trabalham sob pressão, a tensão é palpável e todos os olhares estão voltados para elas. Você consegue imaginar a pressão que eles sentem ao competir contra o tempo? Você sabia que a Coca-Cola usa água do mar para produzir suas bebidas? Em regiões com escassez de água doce, a Coca-Cola encontrou uma solução inteligente, utilizando água do mar dessalinizada. Em uma ilha, uma fábrica transformava a água do oceano em água potável através de um processo moderno chamado dessalinização. Essa abordagem inovadora não só mostra a capacidade da Coca-Cola de se adaptar às condições geográficas, mas também é um exemplo raro de como uma bebida popular pode ser feita com recursos marinhos. Ao remover o sal e impurezas da água do mar, a fábrica garantia que a água atendesse aos padrões de segurança, mantendo o sabor característico da Coca-Cola. Esse método único demonstra como o pensamento criativo pode resolver problemas de recursos e destaca a importância da sustentabilidade no mundo atual. Quem diria que sua bebida favorita poderia vir do mar? É verdade que a cor do frango revela seus segredos? A cor da carne de frango depende realmente da alimentação da ave e de sua atividade. Por exemplo, frangos que passeiam livres e exercitam seus músculos têm carne mais escura nas pernas. Isso acontece porque quanto mais a ave anda ou corre, mais seus músculos são usados, o que dá à carne uma cor intensa. Além disso, você pode se surpreender ao saber que o que os frangos comem também pode mudar sua aparência. Por exemplo, se a dieta deles inclui pétalas de calêndula, a carne e a pele do frango terão um tom amarelado. Então, da próxima vez que você ver um prato de frango, lembre-se de que as cores que você vê estão intimamente ligadas a como o frango foi criado e ao que ele comeu. Isso não só melhora a aparência da carne, mas também mostra como a alimentação pode afetar nossa comida, revelando a conexão entre a dieta dos animais e os pratos humanos. Você já se perguntou por que temos seringas? A primeira seringa foi inventada no século XVII por Christopher Wren, uma figura importante na medicina antiga. Wren usava penas para injetar ópio em cães, o que pode parecer estranho hoje, mas essa abordagem inovadora abriu caminho para pesquisas modernas sobre controle da dor. Ao experimentar diferentes métodos de administração de medicamentos diretamente no corpo, Wren descobriu novas possibilidades para tratar várias doenças. Seu trabalho mostrou as vantagens da administração precisa de medicamentos, demonstrando como a ciência pode melhorar a saúde. Daquela ideia inicial, as seringas evoluíram para ferramentas precisas que usamos para vacinas, testes médicos e muito mais. Hoje, ao pensar em quantas vidas foram salvas e quantas pessoas encontram alívio da dor graças às seringas, é difícil não valorizar aqueles curiosos experimentos realizados séculos atrás. Quais outras descobertas podem ter uma história semelhante? Vamos revelar a verdade sobre o computador de controle do Apollo. Você ficará surpreso ao saber que o computador que ajudou a levar pessoas à Lua em 1969 tinha muito menos poder de processamento do que um smartphone moderno. Na verdade, ele funcionava com apenas 64 kilobytes de memória e uma frequência de 1 MHz. Isso é impressionante se comparado aos dispositivos poderosos que carregamos hoje.
O computador foi essencial para controlar o módulo lunar durante a missão histórica, realizando tarefas como navegação e controle com precisão notável. Embora a tecnologia pareça primitiva hoje, os engenheiros da NASA projetaram um sistema de controle que permitiu que os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin fizessem essa histórica aterrissagem na Lua. Os desafios que enfrentaram e superaram mostram o quão inovador e engenhoso pode ser o intelecto humano. É incrível pensar que com uma tecnologia tão limitada, eles alcançaram algo tão monumental. Como conseguiram isso? Com bom planejamento, trabalho em equipe e talvez um pouco de sorte. Você sabia que existem mais de 1 milhão de espécies de insetos? Os insetos são o maior grupo de animais na Terra e mostram uma incrível diversidade. Desde as cores vibrantes das borboletas até os formigueiros trabalhadores, essas pequenas criaturas desempenham papéis importantes em nossos ecossistemas. Eles polinizam plantas, decompõem materiais orgânicos e servem de alimento para muitos animais. Curiosamente, os cientistas identificaram cerca de 1,2 milhão de espécies, mas estima-se que possa haver até 30 milhões de espécies. Os insetos vivem em quase todos os ambientes, incluindo florestas tropicais, desertos e até debaixo d'água. Sua capacidade de adaptação é surpreendente, permitindo que sobrevivam em condições extremas. Pesquisadores continuam a descobrir novas espécies, revelando a rica complexidade do mundo dos insetos. O estudo contínuo dessas espécies nos ajuda a entender não apenas seu comportamento, mas também sua contribuição vital para a vida em nosso planeta. Não é fascinante quanto ainda temos a aprender? Difícil de acreditar, mas Top Gear quebrou recordes. Em 2013, este incrível programa de carros se tornou a produção documental mais assistida na televisão, ganhando um recorde do Guinness. Imagine, cerca de 350 milhões de espectadores de mais de 200 países. Top Gear não é apenas sobre carros, é uma mistura emocionante de humor, manobras ousadas e aventuras automotivas que agradam a todos os públicos. Desde viagens emocionantes até desafios malucos, o trio dinâmico do programa trouxe um estilo único que manteve os espectadores grudados. Com seu formato envolvente, Top Gear ultrapassou fronteiras, mostrando tanto o humor britânico quanto as culturas automotivas internacionais. Os espectadores aguardavam ansiosamente cada episódio, e muitos se tornaram fãs dedicados. O enorme alcance do programa destaca como a paixão por carros pode unir pessoas ao redor do mundo, o que fez Top Gear ser tão cativante a ponto de atrair uma audiência tão grande. Você sabia que a primeira máquina de escrever surgiu em Milwaukee? Essa invenção revolucionária foi criada em 1867 por Christopher Layton Sholes e mudou para sempre a forma como nos comunicamos. Antes das máquinas de escrever, escrever era um processo lento e difícil, muitas vezes feito à mão com penas ou canetas. O design de Sholes permitiu que as pessoas escrevessem mais rápido e de forma mais eficiente, tornando a máquina um instrumento essencial para negócios e escritores. Com o aumento da popularidade das máquinas de escrever, o trabalho de escritório mudou, permitindo que os profissionais criassem documentos de forma rápida e precisa. Esse aumento na produtividade teve um papel fundamental no desenvolvimento de indústrias modernas e lançou as bases para as tecnologias de hoje. Milwaukee, que já foi um centro industrial, se tornou um símbolo de inovação na América, como o local de nascimento dessa invenção tão significativa. Portanto, da próxima vez que você digitar no teclado, lembre-se das humildes origens da máquina de escrever e seu impacto duradouro na comunicação. Prepare-se para se surpreender com uma pegadinha aquática mal-sucedida. Em 2011, um homem de 21 anos em Portland, Oregon, ganhou as manchetes depois que um ato aparentemente inofensivo resultou em um grande erro. Quando ele urinou em um reservatório da cidade, as autoridades reagiram imediatamente, decidindo despejar 8 milhões de galões de água potável como precaução. Embora a água estivesse tratada e considerada segura para beber, os funcionários acharam que a única opção era descartar todo o estoque para manter a confiança pública na saúde. Essa decisão inesperada não apenas chocou os moradores, mas também levantou questões sobre até onde as cidades vão para garantir a segurança. Este incidente destaca o delicado equilíbrio entre a gestão de recursos públicos e a resposta a situações inesperadas. Embora o autor da pegadinha provavelmente não tenha previsto as consequências,
Este evento nos lembra da nossa responsabilidade em relação à segurança dos recursos da comunidade. Um único ato impensado pode realmente ter um efeito tão grande? Fato surpreendente sobre a morte e a percepção do tempo. Quando as pessoas se aproximam da morte, a forma como percebem o tempo pode mudar drasticamente. Muitos dizem que sentem como se estivessem presos em um único momento que parece durar uma eternidade. Esse fenômeno interessante ocorre devido a processos químicos complexos no cérebro. Ao se aproximar da morte, nosso cérebro pode agir de maneira diferente, muitas vezes influenciado por várias substâncias ou mudanças naturais na química cerebral. Isso pode resultar em memórias vívidas de eventos da vida ou uma rápida revisão de momentos inesquecíveis, enquanto os outros podem perceber apenas alguns minutos. Imagine reviver suas memórias favoritas ou sentir uma montagem emocional em sua mente nos últimos momentos de vida. Essas experiências questionam nossa compreensão do tempo e da consciência, tornando o caminho para o fim da vida profundamente pessoal e único para cada um. Na verdade, quase 90% da população da Austrália vive a até 50 quilômetros da costa, tornando o país um dos mais costeiros do mundo. Por que isso acontece? A resposta está nas difíceis condições do vasto interior australiano. Essas áreas são não apenas remotas, mas também conhecidas pela perigosa vida selvagem e clima extremo, tornando a vida lá desafiadora e às vezes arriscada. Por isso, muitas pessoas buscam a costa, onde podem desfrutar de um clima mais ameno, belas praias e comunidades ativas. Cidades costeiras como Sydney, Melbourne e Brisbane refletem essa tendência, oferecendo uma combinação de oportunidades de trabalho e lazer que atraem muitos. Assim, viver na costa da Austrália não é apenas uma moda, mas um estilo de vida baseado na segurança, beleza e amor pelo oceano. E se eu te contar sobre a revolução dos livros na China? Antes do Renascimento, cerca de 75% de todos os livros do mundo eram escritos em chinês. Esse número impressionante destaca as tecnologias avançadas de impressão em massa que a China desenvolveu muito antes da Europa. A invenção da impressão em madeira no século VII levou a um aumento na produção de materiais escritos na China, tornando a literatura e a educação muito mais acessíveis ao povo. Enquanto a Europa ainda lutava com manuscritos trabalhosos, a China produzia livros em grande quantidade, abrangendo tudo, desde filosofia até poesia. Esse enorme volume de literatura chinesa não apenas reflete a rica cultura e as aspirações intelectuais da época, mas também cria a base para a disseminação do conhecimento, que ajudou no Renascimento. Não é incrível que um único país dominasse tanto a palavra escrita naquela época? Prepare-se para se surpreender com as dificuldades de Vostana. Na região de Vostana, as pessoas tentam resolver seus problemas, mas enfrentam dificuldades devido à falta de fábricas e equipamentos. Sem acesso a ferramentas modernas e instalações de produção, a comunidade fica presa à pobreza e a oportunidades limitadas. Em vez de buscar soluções pacíficas ou inovações para superar suas dificuldades, muitos moradores recorrem à violência, o que destaca uma preocupante dependência da agressão. Essa situação ilustra claramente como a falta de infraestrutura pode levar a medidas desesperadas. Imagine um lugar onde a criatividade e o potencial se deparam com uma dura realidade, forçando as pessoas a tomarem decisões que podem resultar em violência. Os habitantes de Vostana desejam construir um futuro melhor, mas sem os recursos necessários, a luta continua. O que é preciso para que eles direcionem sua energia para soluções mais construtivas? Sinta a adrenalina com o drone Red Bull F1. Esta incrível máquina combina a velocidade impressionante e o design elegante da Fórmula 1 com tecnologias avançadas de drones. Imagine um drone tão ágil quanto um carro de F1, com uma estrutura leve, mas extremamente resistente, capaz de voar rapidamente pelo ar. Mas não é só sobre a velocidade. O drone Red Bull F1 vem equipado com câmeras de alta resolução que capturam vistas deslumbrantes do alto, tornando cada voo emocionante. Com suas funções avançadas, controlar este drone oferece uma experiência imersiva em primeira pessoa, permitindo ver o mundo de uma nova perspectiva, seja sobre uma pista de corrida ou sobre paisagens deslumbrantes. Ele expande os limites do que pensamos ser possível para drones e mostra a fascinante interseção entre esportes e tecnologia. Se você é fã de automobilismo ou simplesmente ama tecnologia incrível, o drone Red Bull F1 convida você a explorar o céu como nunca antes, pronto para decolar. Muitos não sabem, mas Yakiniku é um jantar interativo.
É uma experiência japonesa única que permite que você cozinhe seus pratos de carne e vegetais favoritos na mesa. Yakiniku, que significa carne grelhada, é fortemente inspirado no churrasco coreano, criando uma deliciosa mistura de culturas. Os convidados recebem uma grelha e uma variedade de pedaços de carne marinados, permitindo que desfrutem do processo de preparo. A arte de grelhar é frequentemente acompanhada de um delicioso molho tare, uma cobertura doce e salgada que realça o sabor. Desde sua chegada no século XX, Yakiniku se tornou uma experiência social favorita no Japão e além. Imagine-se reunindo com amigos ou família, conversando e rindo, enquanto cada um grelha seus ingredientes favoritos até a perfeição. Esse estilo prático de cozinhar não só torna a refeição interativa, mas também promove a comunicação e a diversão. Você já experimentou Yakiniku ou pensou em como seria divertido cozinhar o jantar na mesa? Um fato curioso sobre as galinhas da Geórgia. Neste estado do sul, existe uma lei estranha que proíbe as galinhas de atravessar a rua. Você pode estar sorrindo, se perguntando como surgiu uma lei assim. A curiosidade dessa lei muitas vezes provoca risadas, mas na verdade reflete uma época em que a agricultura era rigorosamente regulamentada e as leis sobre animais eram levadas muito a sério. No início do século XX, era importante proteger as galinhas do tráfego. A preocupação era que essas aves soltas pudessem causar acidentes e criar caos nas estradas. Embora essa lei possa parecer ultrapassada, ela serve como um lembrete divertido de como as regras locais às vezes refletem o espírito único do lugar. Imagine você dirigindo por uma estrada rural e vendo uma galinha hesitando, sem saber como atravessar sem quebrar a lei. É um momento engraçado e interessante da vida jurídica na Geórgia. Você já ouviu falar de outras leis estranhas no seu estado? Vamos revelar a verdade sobre os grandiosos desfiles militares. Esses eventos vibrantes não são apenas soldados marchando nas ruas. Eles simbolizam orgulho nacional e unidade. Quando os soldados em uniformes impecáveis desfilam ao som de músicas rítmicas, a atmosfera se enche de eletricidade e o público, acenando bandeiras, os saúda. Essa tradição existe há séculos e muitos países realizam esses desfiles em grandes datas comemorativas, como o Dia da Independência ou o Dia da Vitória. As cidades se transformam em exposições coloridas, decoradas com faixas, flores e outros elementos festivos, criando um ambiente animado. Cada desfile é único, frequentemente incluindo exposições históricas, equipamentos militares e apresentações aéreas que encantam os espectadores. Esses grandiosos espetáculos ajudam a homenagear os veteranos e celebrar a história, lembrando-nos dos sacrifícios feitos pela liberdade. Você já sentiu a emoção de um desfile militar ao vivo? Você já parou para pensar por que os botões são tão fascinantes? Os botões têm uma história incrível que remonta a milhares de anos. Os primeiros botões foram encontrados em escavações arqueológicas no Antigo Egito e eram feitos de materiais como pedra, osso e marfim. Inicialmente, esses pequenos objetos serviam principalmente como adornos decorativos, destacando riqueza e status. No entanto, com a evolução da moda, os botões se tornaram acessórios funcionais indispensáveis, segurando a roupa de maneira elegante e permitindo um melhor ajuste ao corpo. Essa revolução no design das roupas mudou a forma como as pessoas se vestem, tornando as roupas mais práticas e estilosas. O design inteligente dos botões também inspirou a criação de várias variações, incluindo fechos e laços, cada um adicionando um estilo único ao nosso guarda-roupa. Hoje, mal percebemos o quanto dependemos dos botões, seja no fechamento da jaqueta favorita ou como um toque vibrante em nossas camisas. Não é surpreendente como um objeto tão pequeno teve um papel tão grande na moda ao longo da história? Você pode acreditar que o rio Congo é o mais profundo? Este incrível corpo d'água, que atravessa a África Central, atinge profundidades impressionantes de até 200 metros. As dimensões do rio Congo não estão apenas em sua profundidade. Ele também se estende por mais de 4.700 quilômetros, tornando-se um dos rios mais longos do mundo. Sua vasta rede sustenta uma diversidade de flora e fauna, além de fornecer recursos vitais para milhões de pessoas que vivem ao longo de suas margens. O rio é conhecido por sua rica biodiversidade, incluindo espécies únicas, como o crocodilo do Congo de focinho fino e o manati africano, que está em perigo de extinção.
Viajar pelo Congo pode ser desafiador devido às correntes rápidas e rochas escondidas, mas para aqueles que se atrevem a explorar, ele oferece vistas deslumbrantes e a oportunidade de ver a natureza em seu estado mais puro. O rio Congo desempenha um papel crucial no ecossistema local, servindo como fonte de vida para a pesca, transporte e agricultura. Portanto, da próxima vez que você pensar em rios, lembre-se do Congo, um tesouro natural extraordinário que é mais profundo do que você imagina. Fatos surpreendentes sobre o fundo da consciência. O governo do ZSER criou uma maneira única para as pessoas corrigirem seus erros ou desonestidades através de uma conta especial chamada Fundo da Consciência. Fundado em 1811, esse fundo permite que qualquer pessoa envie dinheiro se sentir que prejudicou o governo. Surpreendentemente, a maior contribuição já registrada foi de $18.669 em 1909, o que, considerando a inflação, equivale a quase $490 mil hoje. Essa contribuição significativa veio de um doador anônimo que queria se reconciliar com seu passado. Ao longo dos anos, o fundo recebeu doações variadas por diversas razões, desde evasão fiscal até pagamentos acidentais. É um exemplo fascinante da moral e responsabilidade humanas, mostrando como, às vezes, as pessoas assumem a responsabilidade por seus erros. O que você acha que motiva as pessoas a contribuírem para esse fundo? Você sabia que seu esqueleto se renova completamente a cada 10 anos? É verdade. A cada 10 anos, seu corpo passa por um incrível processo de renovação óssea. Essa habilidade surpreendente está ligada ao trabalho de células especiais, chamadas osteoblastos e osteoclastos. Os osteoblastos criam novo material ósseo, enquanto os osteoclastos destroem os ossos antigos. Juntos, eles trabalham constantemente para manter um equilíbrio saudável, permitindo que seu esqueleto se adapte a cargas e lesões. Com o passar do tempo ou mudanças no estilo de vida, seu corpo se ajusta, fortalecendo os ossos para atividades como correr ou levantar pesos. Essa renovação também ajuda a curar fraturas mais rapidamente, mostrando o quão adaptáveis são nossos ossos. Você pode se surpreender ao saber que, em média, temos cerca de 206 ossos no esqueleto adulto, e todos eles passam por esse dinâmico processo de renovação. Então, embora você possa sentir que está envelhecendo, seu sistema esquelético, na verdade, está se renovando, permitindo que você permaneça ativo. Não é incrível? Você sabia sobre as palavras raras DAOs? O inglês é cheio de características surpreendentes, e uma das mais interessantes é um pequeno grupo de palavras que terminam com as letras incomuns DAOs. Palavras como stupendous e tremendous se destacam pela sua dramaticidade e força, tornando-se uma ótima escolha para escritores que querem dar mais expressividade aos seus textos. Essa categoria rara de palavras chama nossa atenção, já que a maioria das palavras em inglês não termina com essas letras. O uso de DAOs confere um som quase musical, sugerindo grandeza e intensidade. Embora essas palavras não apareçam com frequência na fala do dia a dia, elas refletem a riqueza da língua inglesa. Você já encontrou essas palavras na literatura ou na fala? Descobrir termos tão únicos pode enriquecer seu vocabulário e impressionar seus amigos com sua habilidade linguística. Incrível, mas casas podem atrair raios. Nas Filipinas, muitos proprietários elevam suas casas sobre estacas para evitar inundações frequentes durante a temporada de chuvas. Essa é uma solução inteligente para manter a casa seca. No entanto, um proprietário exagerou e construiu sua casa muito alta. Embora isso tenha ajudado a evitar inundações, também trouxe consequências inesperadas. A casa se tornou um alvo para raios. Os raios se atraem por estruturas altas, e o proprietário aprendeu isso da maneira mais difícil. Um poderoso descarga elétrica pode ser catastrófico, causando incêndios e destruições. Sua experiência nos lembra da importância do equilíbrio entre segurança e soluções práticas de construção. Portanto, da próxima vez que você pensar em elevar sua casa em uma área de risco de inundações, lembre-se da importância da altura e dos riscos associados, especialmente do céu.